Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje um fio de esperança, enfim, um general fala alguma coisa, né? Mas eu vou dar minha opinião referente aqui ao general em questão, o general Ramos, e também aos generais. Espero que ouçam aqui, né, a voz desse humilde cidadão que está cansado de palavras, né? Queremos ações. Qual é a ação? Bom, vamos falar sobre isso e também sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, que dá um recadinho para a OMS, né? Perdeu a credibilidade. Pois é. Você que me acompanha no Twitter, viu o que eu postei ontem. É algo pesado referente à OMS. Então dá uma passadinha no meu Twitter lá, @canal Questione-se com Camudo, para você se ligar realmente qual é a missão da OMS, quais, né, os planos, etc. É algo assim absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso também no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos aí para a nossa vinheta. Bom, meus amigos, hoje o ministro-chefe da Secretaria do Governo, o ministro Ramos, né, General Ramos, ele deu uma declaração, né, algumas declarações no meio das suas falas. E algo que chamou a atenção e que a oposição já está fazendo o vitimismo, né? Nossa, é uma ameaça, está nos ameaçando. Então eles ficam armando todos os esquemas, utilizam todos os seus braços, utilizam o Congresso, utilizam Rodrigo Maia, utilizam Davi Alcolumbre, utilizam ministros do STF, utilizam a mídia para ficar o tempo inteiro atacando o presidente da República e não respeitando os mais de 57 milhões de votos que o presidente recebeu. E pedem por democracia, né? É a luta pela democracia, mas eles não respeitam a democracia que foi a escolha do presidente da República, né? É o tempo inteiro interferindo. Por exemplo, agora, o Davi Alcolumbre, ele saiu agora, né? Quando eu estava pronto para gravar aqui o vídeo, o Davi Alcolumbre, ele devolveu a MP que autoriza o ministro Abraham Weintraub que ele possa nomear os reitores de universidades, né? Então, ou seja, tudo que o presidente tenta fazer, que é um avanço, até mesmo na questão da guerra cultural, o que a oposição faz? Ela derruba. Derruba como? Através de Rodrigo Maia, através de Davi Alcolumbre, ou então através do STF, ou da justiça até comum, né? Um juiz de primeira instância consegue anular atos do Poder Executivo. Isso é uma loucura. Então qual é o esquema, né, que eles fazem? Eles precisam provocar a justiça. Como eles provocam? Faz uma açãozinha lá. Faz um pedido, faz isso, faz aquilo. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro esses partidos políticos fazendo isso. Aí o ministro Ramos, ele vem e fala o seguinte, em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira, Ramos negou a possibilidade de uma quebra do regime democrático. Eu não sei aonde existe regime democrático ainda no Brasil, mas tudo bem. Mas pediu para o outro lado não esticar a corda, né? Porque esticou a corda arrebenta. Muito bem. Palavras dele aqui, abre aspas. É ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tende a entender também o seguinte, não estica a corda, fecha aspas. Bom, as Forças Armadas dar o golpe, o presidente, realmente, o Bolsonaro é o que tem lutado para que isto não aconteça, porque ele não quer. E outra, ele não quer ser chamado, né? Sem fazer nada nesse sentido, ele já é chamado de ditador, de Hitler, disso, daquilo. Imagine se fizer. Nós sabemos que será, né? O escândalo que será feito. E esses caras vão internacionalmente, né? E vai fazer o diabo a quatro aqui. Aí ele dá esse recado, não estique a corda. Não estique a corda por quê? Porque arrebenta. E ele fala ainda aqui, questionado sobre o que seria uma forma de esticar a corda, Ramos citou as comparações recentes feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que disse, né, abre aspas, o Hitler exterminou 6 milhões de judeus, fora as outras desgraças. Comparar o presidente a Hitler é passar do ponto, e muito. Não contribui com nada para serenar
os ânimos, fecha aspas. Isso é verdade. Você tem um ministro do STF que já mostra que ele é totalmente contrário ao presidente da República. Então ele está contaminado por este sentimento em suas decisões. Então é óbvio que ele vai sempre tender o quê? Para o outro lado. Assim acontece com Celso de Mello, assim acontece com Alexandre de Moraes, assim acontece com Dias Toffoli, assim acontece com Gilmar Mendes. Né? O Gilmar Mendes vive agora no Twitter dando declarações contra o Bolsonaro. Então todos estão tendendo o quê? Sempre a se opor ao presidente. É uma oposição. Não são guardiões ali da Constituição, como deveriam ser. São oposição. Virou um aparato político essa atual composição da STF. Então que regime democrático é esse? Me diga. Agora quero saber o seguinte. Como eles podem ser esse poder, né? O poder ali, né, do Supremo. Como que eles podem se não receberam um voto? São indicações políticas. Né? Quem representa o povo, infelizmente, né, são os deputados que aí estão, senadores e o presidente da República. Esses sim são os poderes, né? Agora, o STF vem só mostrando que é um grande problema a sua atual composição, ainda mostrando, né, que é um problema para o regime realmente democrático. Porque eles estão sempre tendendo para o outro lado. Né? E segue aqui, ó. Ele também alertou para uma possível derrubada da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, a derrubada da chapa do presidente Bolsonaro. Olha o que ele disse. Abre aspas. Também não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Dizem que havia muitas provas na chapa de Dilma e Temer. Mesmo assim, os ministros consideraram que a chapa era legítima. Não estou questionando a decisão do TSE, mas, querendo ou não, ela tem viés político, fecha aspas. É lógico, Guilherme Boulos, a ação contra a chapa do Bolsonaro é de Guilherme Boulos e de Marina Silva. Não tem viés político, né? Não tem. Ou seja, mais uma vez, provoca o STF, provoca o TSE para atingir o resultado deles. Por quê? Por si só eles não podem fazer, o STF e o TSE. Precisam ser provocados. Então é onde entram aí os partidos políticos. Agora, o General Ramos, o recado que eu quero dar aqui desse humilde cidadão é que nós estamos cansados de palavras. Os caras estão cagando na cabeça do povo e os senhores generais estão aí cegos, estão achando que dá para conversar com Aldo Rebelo, né? Por exemplo, comunista. Que dá para conversar com um comunista, que dá para pedir patriotismo para comunista. Aprendam que isto não tem como, é impossível. Patriotismo e comunismo, né, não funciona, eles não são assim. Eles não amam o seu país, eles amam o poder, o projeto de poder, o dinheiro, escravizar o povo, é isso que eles amam. Eles não amam o país, eles querem acabar com o patriotismo. Então não peça patriotismo para quem é inimigo do Brasil. Tá certo? Sejam patriotas os senhores, que o povo está clamando há tanto tempo e os senhores nada fazem. Esse é um recado para os generais, porque nós sabemos que a tropa pensa muito diferente. Se dependesse da tropa, o Brasil estava resolvido faz tempo. Certo? Então, generais, acordem. Acordem. O presidente da República está sendo vilipendiado dia após dia. Tentam incriminar ele de qualquer forma. Tentaram tirar a vida dele. O Lula recentemente fez uma live aí e ele falou, viu? Falou que as palavras dele não lembro completamente, mas ele deu a entender que assim, presidentes morrem, né? Presidentes podem perder a vida. Não, mas nós não desejamos isso, né? Ele falou isso. Aí ele complementou, ele deixou escapar e complementou. Mas nós não desejamos isso, né? Esse irmão desse, né? Então, ou seja, todos os dias os generais estão fazendo o quê? Os isentões, aconselhando, não, calma, vamos pedir patriotismo, vamos pedir amor, né? Dá pra a democracia. Vamos acordar, pelo amor de Deus, porque esse povo está sofrendo e muito. O povo brasileiro está sofrendo e muito. Tá certo? Cansa. Esse povo está cansado. E um alerta que eu faço. Muitas pessoas cansadas tendem a abandonar esse barco. Eu recebo muito e-mail, muito comentário. As pessoas estão ficando cansadas. Sabe por quê? Principalmente por ver a inércia das Forças Armadas no Brasil. Tá? Vou falar umas verdades. Forças Armadas não é para combater a Aedes aegypti, não, distribuir marmita e fazer rodovia. Isso se o país estivesse andando muito bem, obrigado. É para garantir a segurança, a soberania nacional, esse povo que está sofrendo muito,
É para isso. Bom, então dado o recado, meus amigos, para a gente finalizar, o presidente Bolsonaro, ele voltou a criticar, né, na live dele, a postura da OMS. Por quê? Né? Por que será que a OMS é boa? Passa no meu Twitter e veja o que eu postei ontem sobre a OMS, que você vai ficar de cabelo em pé. Não dá nem para falar aqui, porque senão o vídeo pumba, né? Você vai ficar de cabelo em pé, tá certo? Abre aspas. Organização que o tempo todo está na direita e esquerda, está oscilando, bastante contraditória, assumiu posições favoráveis ao isolamento, favorável e contrária à máscara, a penúltima contrária à cloroquina e depois favorável, a penúltima a questão da transmissão de assintomáticos, disse primeiro que a chance era quase zero e depois não deixou de desmentir, mas falou que existe a transmissão. Quem sabe 0,01 dos assintomáticos, falou isso para confundir e não foi claro até que pontos as pesquisas chegaram. Essa possível transmissão pode ser a cada 1.000 um transmitir. A OMS perdeu a credibilidade, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. É por isso que o Donald Trump saiu da OMS e assim o Brasil deve fazer o mesmo, os países devem fazer o mesmo, abandonar, né? Eles querem o globalismo, eles querem o governo único, tudo único, né? Saúde, militar, tudo único, né? Moeda única. Faz o seguinte, saia, faça o processo ao contrário, presidente Bolsonaro, tá certo? Coragem, vá pra cima. Eu sei que vai enfrentar muita briga nessa questão, mas assim que passar essa questão aí de pandemia, isso daí, ó, rapa fora, assim como os Estados Unidos, tá certo? Porque não dá mais para ficar na mão desses globalistas, tá certo? Mais Brasil, vamos ter nossa soberania, vamos ter aqui, ó, quem vai mandar aqui, tá certo? Não é o ministro da Saúde, é o Ministério da Saúde. A OMS é para ouvir opinião. Minha opinião é isso, isso, isso. A gente concorda ou não concorda, acabou, é assim, tá certo? Então, pessoal, forte abraço, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso Brasil. Se inscreva lá no meu outro canal, Questione esse vlog. Tem vídeo novo lá, tem coisa acontecendo que a gente fala um pouquinho mais de teorias lá no outro canal. Então também se inscreva, link aqui na descrição desse vídeo, tá? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.